Aqui eu tenho um material que foi triturado de manga, uma das mangueiras que a gente podou aqui. Eu triturei galho grosso de mais ou menos uns 10 centímetros, com galhos finos e folha. Esse material foi todo triturado verde. Então esse material aqui, gente, é um material que é riquíssimo em água, né? E ele tem um alto teor de nitrogênio. Eu sou Lucas Machado, eu sou agrônomo e agricultor aqui no Sítio das Mangueiras, e aqui nesse canal eu te ensino a transformar a sua propriedade num lugar produtivo, eficiente e rentável através da agrofloresta. Pessoal, eu estou aqui com um material de poda triturada. Nós fizemos poda aqui nos pés de manga, trituramos esse material verde. Nós sabemos que é um material riquíssimo, um material nobre, mas que tem que ser usado com cautela. Tá bom? Então não é adubo, a gente tem que saber a forma exata de usar. Inclusive há muitas controvérsias sobre o uso de madeira triturada na agricultura. E nesse vídeo a gente vai esclarecer tudo, as diferenças, as propriedades desse material e como usar corretamente esse material extremamente nobre. Então, para começar, por que esse material é nobre? Esse material aqui, gente, ele é riquíssimo em carbono, ele é rico em nitrogênio, potássio, vários nutrientes. Isso aqui é casa para micro-organismos. Esse material vai decompor e vai se transformar em uma excelente fonte de matéria orgânica para o solo, para que a gente possa criar um solo orgânico. Se você, por exemplo, for numa área de mata, de floresta, e cavar os primeiros centímetros ali de solo, você vai encontrar uma terra preta, uma terra escura, cheirosa, rico em vida, cheia de micro-organismos e com um alto teor de matéria orgânica. Esse é um solo florestal. E a criação desse solo florestal, essa estrutura física e viva que é criada, só é possível por causa desse material em decomposição na floresta. Queda de árvores, de folhas e galhos. Quando esse material se decompõe, você vai criar aquele solo orgânico. Então, na nossa agricultura, o nosso objetivo principal é criar um solo orgânico, um solo florestal, para que a gente possa fazer uma agricultura e ter plantas sadias e produtivas. Então, por isso que esse é um material muito importante para a gente. E toda a propriedade rural tem muito resíduo de poda. Você está sempre podando alguma árvore que cai na beira da estrada, alguma cerca viva que você tem que podar, e normalmente esse material é desperdiçado, não é utilizado. E lembrando que é um material muito rico e a gente precisa realmente saber utilizar ele. Agora, por que é um material que a gente tem que usar com cautela? Existe uma questão que é a relação de carbono-nitrogênio em cada material orgânico, o teor de carbono e de nitrogênio presente em cada tipo de material. Essa relação de carbono e nitrogênio, ela é responsável pela facilidade ou a dificuldade desse material se decompor. Quanto maior a proporção de carbono em relação ao nitrogênio, mais difícil vai ser a decomposição do material. Quanto menor essa proporção, mais próxima a relação de carbono e nitrogênio, mais fácil vai ser a decomposição do material. Não sei se vocês já fizeram compostagem, mas quando você vai fazer compostagem, aquela pilha de compostagem, o cálculo que se faz dos materiais que você vai utilizar são cálculos feitos em relação ao teor de carbono e nitrogênio. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pilha de compostagem usando esterco, e serragem, normalmente o pessoal coloca 2 a 3 partes de serragem para cada uma parte de esterco, fazendo uma relação de 3 de carbono para 1 parte de nitrogênio. Essa é uma relação ideal para que acelere, haja facilidade na decomposição daquele material. No material triturado, na madeira triturada, nós podemos ter materiais com diferenças muito grandes em relação a carbono e nitrogênio. Aqui eu tenho um material que foi triturado de manga, uma das mangueiras que a gente podou aqui. Eu triturei galho grosso de mais ou menos uns 10 centímetros, com galhos finos e folha. Esse material foi todo triturado verde. Então esse material aqui, gente, é um material que é riquíssimo em água, e ele tem um alto teor de nitrogênio, porque ele foi triturado verde. A mangueira, ela tem uma boa relação de carbono e nitrogênio. Eu já triturei aqui outras vezes. Se a gente molhar, por exemplo, essa pilha aqui, ó, ao conseguir manter ela úmida,
esse material se torna uma grande composteira, né, sem precisar adicionar outra fonte de nitrogênio. A manga, ela tem uma boa propriedade de decomposição, uma boa relação de carbono e nitrogênio. Mas se você triturar outras árvores, pode ser que você tenha uma relação de carbono e nitrogênio diferente. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que observar. Qual que é a qualidade do material que eu estou triturando? Normalmente, madeiras mais macias, mais moles, costumam ter uma melhor relação de carbono e nitrogênio, são mais fáceis de decompor. Madeiras muito duras, né, como uma aroeira, por exemplo, uma braúna, uma goiabeira, você vai ter uma maior relação de carbono e nitrogênio. Então nós podemos ter uma diferença muito grande de carbono e nitrogênio dependendo do material que a gente triturar. Outra grande diferença entre o tipo de material que a gente vai utilizar é se esse material foi triturado verde ou se esse material foi triturado seco. Serragem, por exemplo. Tem muita gente utilizando serragem, resíduo de marcenaria, mesmo em carpintaria, como cobertura de solo, usando na agricultura, né? Pode ser usado? Também pode, mas primeiro tem que tomar muito cuidado para não utilizar um material de uma madeira que teve tratamento químico, para você não levar e contaminar a sua produção. E a gente tem que saber que a madeira seca, ela tem uma alta relação de carbono e nitrogênio, que é totalmente diferente desse material aqui. Tá lá você tem uma serragem que está vindo de uma madeira já seca e que não tem folhas e galhos finos. Aqui eu triturei tudo junto. Então, normalmente, os troncos mais grossos costumam ter mais carbono e os galhos mais finos e as folhas têm um alto teor de nitrogênio. Por isso que ele tem uma proporção interessante de decomposição. Então, como que essa relação de carbono e nitrogênio vai influenciar no uso desse material na nossa agricultura? Isso aqui a gente utiliza como cobertura e proteção do solo. Por que eu uso só como cobertura e não revolvo esse material no solo? Porque quando eu misturo esse material no solo, eu aumento a área de contato dele com o solo. E provavelmente ele vai utilizar todo o nitrogênio que está disponível para acelerar a decomposição desse material. E a princípio eu não quero isso. Eu preciso que a minha fonte de nitrogênio que esteja no solo fique disponível para a raiz das plantas e esse material venha como cobertura. Além de proteger os nutrientes que estão estocados no seu solo, a decomposição ela tem que ser gradativa, tem que ser lenta. Em segundo lugar, a decomposição dele precisa de oxigênio. Então se eu misturo ele no solo, eu diminuo a disponibilidade de oxigênio para disponibilizar. Então ele pode entrar em fermentação anaeróbica, que é uma fermentação sem a presença de oxigênio, e liberar alguns compostos, por exemplo, que não são interessantes para o nosso solo. Então por isso que esse tem que ser usado apenas como cobertura. E aí qual que é o cuidado que nós temos que ter em relação aos tipos de materiais que a gente vai utilizar? Para que esse material seja decomposto, nós precisamos que a área, que o solo, tenha qualidade de vida adequada para decompor esse tipo de material, que é rico em lignina, em carbono. Se o seu solo não tiver qualidade de vida suficiente para decompor esse material, ele vai ressecar e provavelmente vai atrair cupim, que é uma forma de vida não desejada no nosso sistema, na nossa produção. Por exemplo, isso já aconteceu com a gente aqui no sítio. Eu tinha uma área que era pastagem, que eu tinha um solo seco, pobre em vida. A gente abriu essa área, iniciou um sistema, um plantio agroflorestal, e todas as podas que eu fiz dessa área, eu triturei e usei um material exatamente como esse, como cobertura de solo. E o que aconteceu? Durante o primeiro ano, esse material ficou exposto ao sol, perdeu água, também que é um elemento essencial para acelerar a decomposição do material. Além do nitrogênio, tem que ter água, tem que ter umidade para desenvolver os fungos, Então esse material perdeu água, ficou seco e aí essa área ela encheu de cupim. Então quando a gente foi colher o primeiro ciclo do sistema, que no caso era hortaliças, tudo que a gente ia colher, a gente via que estava cheio de cupim no solo. Apareceu o cupim para decompor esse material. Não ataca a produção, mas é uma decomposição não desejada para essa cobertura. A partir do segundo ano, do terceiro ano, depois que saiu a colheita do sistema inicial ali, que a agrofloresta fechou, eu passei a ter sombra, umidade e condições para se desenvolverem fungos, e outros micro e macro-organismos que começaram a decompor esse material aqui. Então o cupim nessa área ele desapareceu naturalmente. E aí essa área foi colonizada por fungos e outros micro-organismos. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação à qualidade realmente da área que a gente vai utilizar em relação ao material. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer
fazer para contornar essa situação? Vamos supor que você está iniciando um plantio e que realmente você vai começar numa área que não tem uma qualidade de vida no solo para decompor esse tipo de material. Quais alternativas? A primeira delas, você pode utilizar isso aqui como cobertura, mas você pode, por exemplo, pulverizar micro-organismos, inoculantes de micro-organismos para decompor esse material. O famoso EM, EM4. Tem várias receitas que inclusive você pode fazer na sua propriedade. Esse preparado, ele é rico em micro-organismos da mata. E aí quando você inocula ele no sistema, eles vão colonizar e vão acelerar a decomposição dessa madeira triturada. Uma outra opção também seria você iniciar o seu sistema com cobertura que não tenha uma alta relação de carbono e nitrogênio. Por exemplo, eu trouxe aqui para mostrar para vocês um material que a gente utiliza lá na horta, que é o capim triturado. Cana triturada, né? Esse aqui é capim elefante, por exemplo. Pode ser milho triturado, pode ser folha, mas você pode optar por uma fonte que ela tenha menos carbono e mais nitrogênio, tá? Isso aqui, por exemplo, ele é de fácil digestão. Então imagina que o seu solo é uma criança, um bebê recém-nascido. Em vez de você fornecer um prato de comida que ele não vai dar conta de digerir, você pode fornecer aqui uma sopa, um mingau, alguma coisa que ele vai conseguir consumir, tá? Então é a mesma coisa. No início a gente tem que fornecer um material de fácil decomposição. E depois, quando o sistema vai avançando, você pode ir introduzindo isso aqui. Ah, mas eu só tenho isso para usar, né? Eu tenho muito material desse na propriedade. Como é que eu posso contornar essa situação? Além de aplicar os micro-organismos, tem uma forma que eu vou mostrar para vocês ali na horta, que é utilizando duas fontes de materiais diferentes que tenham diferente relação de carbono e nitrogênio. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo nessa área de horta que nós acabamos de implantar aqui, de como que nós fizemos para utilizar esse material de madeira triturada. Aqui, ó, eu tenho um canteiro recém-plantado. Então o que nós fizemos? Como o material de madeira triturada ele tem muito carbono e essa área ela foi recém-aberta, isso aqui era pastagem degradada, eu sei que o solo aqui não tem qualidade de vida para decompor esse material e aqui é uma área muito ensolarada, foi recém-aberta. Então se eu usar ele como cobertura direta, ele vai ressecar e vai me trazer esse problema de aparecer cupim na área. Então o que eu fiz? Na hora que eu estava roçando a área, eu separei esse material aqui de capim roçado, material mais fino, né? Isso aqui é capim braquiária mesmo, da própria área. Eu sei que a braquiária tem uma relação de carbono e nitrogênio muito melhor para esse início aqui. Então, na hora que eu preparei o canteiro, eu fiz o seguinte, eu coloquei o material de madeira triturado por baixo, ó, em contato com o solo, tá? E depois eu vim cobrir esse material de madeira triturada com essa braquiária roçada, cobrir com capim, de forma que eu mantenho esse material com maior carbono em contato com o solo e cubro para proteger ele. Então ele vai ficar com mais umidade e eu promovo a multiplicação dos micro-organismos ali de baixo para acelerar a decomposição. É o mesmo princípio que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente vai usar madeira na área. Aqui, por exemplo, no caminho, ó, eu tenho madeira que foi podado da área, ó. Essa madeira também é fonte de carbono e nitrogênio, vários nutrientes para o nosso solo. Então eu coloco aqui em contato com o solo, né? E depois eu venho e cubro com capim ou outro material para manter as condições para reproduzir os micro-organismos que são decompositores desse material aqui. Eu vou mostrar para vocês ali dois exemplos de uma área em que a madeira, né, o material rico em carbono, ficou bem protegido e aí teve condições de decompor, e numa área que não ficou, para vocês verem a diferença como é que fica. Aqui, por exemplo, ó, a gente, quando implantou essa área aqui, eu tinha muita madeira, né? Eu coloquei ela em contato com o solo nos canteiros e eu cobri essa madeira com um material de folha e mantenho essa madeira sempre coberta. O capim, o margaridão, tudo que eu corto aqui eu trago para cá para cobrir essa madeira e manter ela sempre protegida. Então dá só uma olhada. Aqui eu não utilizei como cobertura material triturado, né? Mas o princípio é o mesmo. Olha aqui, ó. Aqui por baixo, ó. Aqui os troncos de madeira, então dá para a gente ver, ó, a decomposição. Olha aqui, ó. Então aqui a gente dá para ver a presença dos micro-organismos decompositores. Fungo, né? Presença de raiz das plantas crescendo aqui, ó. Então olha aqui essa madeira, olha como é que o solo vai ficando. Olha o solo que a gente vai criando. Isso aqui é solo orgânico, é solo de floresta. E a madeira em decomposição. Agora aqui na mesma área, eu tenho um canteiro que as madeiras ficaram expostas.
Então aqui na mesma área, ó, madeira que também foi colocada no solo, material rico em carbono, né, com pouco nitrogênio, e não foi coberto. Então vira lenha seca, e aí não aparece os fungos, né, os micro-organismos que vão decompor esse material. Então ele fica aqui como se fosse mumificado. Enquanto o sistema não fechar, né, e não tiver cobertura para proteger esse material e desenvolver esses micro-organismos no solo, isso aqui não vai entrar em decomposição. Tá, pessoal? Então, concluindo esse vídeo, queria mostrar para vocês o tanto que é importante, né, a gente saber utilizar essas fontes orgânicas da propriedade, mas a gente não sair usando de qualquer maneira, simplesmente achando que isso é adubo para a terra. Então a gente tem que ter um conhecimento sobre as propriedades de cada material, o seu uso, e fazer isso de forma consciente e adequada, que aí você vai conseguir aproveitar da melhor forma e criar um solo orgânico para ter plantas saudáveis e produtivas aí na sua propriedade.